Em cima do prazo limite, foi entregue na Assembleia da República o Orçamento do Estado para 2022. Em termos fiscais, as medidas impactam sobretudo as famílias. Desde logo, confirma-se o desdobramento dos escalões do IRS, que passam de 7 a 9. O desdobramento é feito nos atuais terceiro e sexto escalões, com redução de taxa para a parcela inferior desses mesmos escalões, pelo que todos os contribuintes vão sentir uma redução do IRS a pagar. Contudo, essa redução é residual, sendo no máximo de 200 euros. Depois de mais um ano de discussão acerca do potencial englobamento de rendimentos atualmente tributados a taxas autónomas, como sejam os rendimentos de capitais ou prediais, a proposta apresentada apenas prevê um englobamento cirúrgico. É assim proposto que os rendimentos decorrentes de mais-valias ditas especulativas, ou seja, mais-valias realizadas com a venda de ações e outros valores mobiliários que tenham sido detidos por um período inferior a 365 dias, sejam agora englobados, mas apenas quando o seu titular obtenha rendimentos ao nível do último escalão do IRS, que agora começa, números redondos, nos 75 mil euros. Ou seja, um contribuinte que obtenha rendimentos anuais do seu trabalho inferiores aos 75 mil euros e que nesse mesmo ano tenha realizado mais-valias com a venda de ações do seu portfólio, terá que somar aos seus rendimentos do trabalho as mais-valias para determinar em que escalão do IRS se enquadra. Se essa soma for superior aos 75 mil euros, então todo o seu rendimento será tributado às taxas progressivas. Se for inferior, as mais-valias continuam a ser tributadas à taxa autónoma de 28%, sendo apenas o rendimento do trabalho sujeito às taxas progressivas. No que diz respeito às deduções à coleta do IRS, há um reforço das mesmas para as famílias com 2 ou mais filhos. Assim, uma família com 3 filhos com idades de 2, 5 e 7 anos continua a deduzir 600 euros pelo filho com 7 anos, 900 euros pelo filho com 2 anos e passa a deduzir 750 euros pelo filho com 5 anos. Ou seja, tem uma dedução adicional de 150 euros. Também os jovens a entrar no mercado de trabalho foram visados por esta proposta, já que o regime fiscal aplicável aos rendimentos auferidos por jovens com idade entre os 18 e os 26 anos é atualizado. Este regime, apelidado de IRS jovem, prevê uma isenção parcial do rendimento tributável, passando a mesma a aplicar-se não apenas a rendimentos do trabalho dependente, mas também de prestações de serviços, e durante 5 anos, após o ano de conclusão do nível de estudos elegível, ao invés dos 3 atuais. Salientar ainda que passa a ser possível gozar deste regime após os 26 anos e até aos 35 anos, em determinadas condições. Por fim, em sede de IRS, há que destacar a extensão do programa conhecido como Programa Regressar, que havia terminado no final de 2020. Assim, ex-residentes que qualifiquem e que regressem já em 2021 e até 2023 poderão continuar a beneficiar durante 5 anos da exclusão de tributação de 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais, independentemente da atividade exercida. Para as empresas, as novidades são muito parcas, como aliás havia já sido adiantado. O CEFEI é rebatizado, passando agora a incentivo fiscal à recuperação, sendo aplicável aos investimentos produtivos efetuados no primeiro semestre de 2022. Mantém-se o limite máximo do investimento elegível de 5 milhões, mas o cálculo do crédito é alterado, passando a corresponder a 10% das despesas elegíveis até à média dos investimentos dos últimos 3 anos e a 25% na parte excedente. Quem pretenda beneficiar não pode, desde o início do período de tributação de 2022 e por um período de 3 anos, fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, nem, e aqui o regime é inovador face ao CEFEI, distribuir lucros. De notar que o orçamento não prorroga o regime fiscal ao investimento, que de outra forma cessará no final de 2021. Por sua vez, o regime comumente designado de Patent Box passa a prever uma dedução ao lucro tributável de 85%, ao invés de 50%, dos rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária de direitos de propriedade industrial. Renova-se ainda uma medida transitória introduzida em 2021 que dispensa o agravamento em 10 pontos percentuais da taxa de tributação autónoma, mas apenas para as micro e PMEs que tenham obtido lucro tributável num dos 3 períodos de tributação anteriores e tenham cumprido atempadamente as obrigações declarativas relativas à entrega da Modelo 22 e IES de 2020 e 2021, ou que estejam num dos primeiros 3 períodos de atividade. A extinção do pagamento especial por conta não é na prática significativa,
uma vez que a dispensa já era aplicável aos contribuintes cumpridores dos prazos de entrega das declarações. No que respeita aos impostos indiretos, estes continuarão a ser a maior fonte de receitas fiscais, havendo um aumento generalizado da tributação na ordem de 1%. No seguimento de orçamentos anteriores, são incrementadas as taxas de tributação de diversos produtos utilizados na produção de eletricidade, calor e gás, quer em termos de ISP, quer em termos de adicionamento de CO2. Mantêm-se também inalteradas as várias contribuições sobre os mais diversos setores da economia, que de extraordinária já nada têm. No que respeita aos impostos sobre o património, mantém-se o adicional ao IMI e, em sede IMT, assiste-se sobretudo a uma densificação das normas de incidência. Faça parte da discussão. Visite o site da PwC, assista ao webinar e ouça podcasts com a análise dos nossos especialistas.